7.5. Depois eu vou disponibilizar também esse vídeo no canal aí. As pessoas conseguem resgatar aí. Nós começamos a conversar aqui. Então, primeiramente eu quero agradecer a Daiane, a nossa diretora de ensino. Ela que me cutucou para proporcionar essa live aqui. Quando ela soltou isso, vamos fazer uma live? Eu falei, vamos. Aí veio aquilo lá, né? Como que isso funciona? Como que a gente faz isso? E a gente foi atrás e aqui estamos agora aqui conversando com vocês. Então foram duas coisas que me questionaram. Eu fiquei me questionando, né? Vamos fazer uma live, tá? E as duas questões foram, uma, como fazer, né? A parte técnica. Deu tudo certo. Acredito que vou conseguir passar o recado para vocês aí. E o segundo é o tema, né? O que nós podemos conversar? Aí pensei, meus alunos aí costumam muito ouvir de contabilidade e raramente eu fujo um pouco do tema falando questão principalmente do mercado de trabalho e da parte pública. São as duas áreas que eu foco minhas pesquisas na área de contabilidade pública, de controles da administração pública e da questão da como ensinar a contabilidade para os alunos. E aí, durante essas pesquisas de como ensinar a questão da contabilidade, vem uma pergunta antes disso, né? O que o mercado almeja do profissional? Porque é interessante esse diálogo entre instituição e mercado de trabalho, justamente para nós, professores, profissionais da educação, prepararmos um aluno que se adeque a esse mercado. E é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Tá? Então, o caminho que vamos trilhar aqui nesses 40 minutos. Lohane, sem puxar saco, tá precisando de nota, Lohane? Brincando. Vamos lá. Então, o caminho aí que vamos trilhar aí. Vamos falar inicialmente da evolução do mercado de trabalho, que é um momento super propício dessa discussão, que não tenho dúvida que nós estamos vivendo um momento de possibilidade de crescimento gigante com essa questão da pandemia. Existem três coisas que revolucionam o mundo, que é guerra, próprias revoluções e doenças. Quando o ser humano passa por um desses três estágios, o salto evolutivo do ser humano é acelerado. E com isso também o mercado de trabalho. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso aí. Vamos falar habilidades técnicas e sociais. São dois grupos de habilidades que o mercado almeja aí da gente. E aí, essas habilidades técnicas e sociais vamos dividir em 5 grupos. Um grupo referente à habilidade técnica e 4 grupos referentes às habilidades sociais. Depois vamos debater um pouco por quê. Se eu sei que existe, o mercado precisa dessas habilidades técnicas e existem essas habilidades sociais, por que isso todo mundo não tem? Se eu sei que o mercado precisa, só falar que eu tenho e pronto, acabou. O que acontece que impede essa evolução, esse desenvolvimento? E aí, vou falar um pouco de mim, um pouco da instituição de ensino, qual que é o papel dessa instituição de ensino, o que eu tenho planejado em fazer para buscar desenvolver essas técnicas. São técnicas, vocês vão ver que são habilidades que raramente uma pessoa possui todas, raramente uma pessoa possui uma dessas habilidades desenvolvidas. Às vezes você acha que você tem, mas na prática, infelizmente, não tem. E eu falo de mim mesmo. E depois, a questão da responsabilidade. Qual a minha responsabilidade como indivíduo para desenvolver essas habilidades técnicas? O que me impede a fazer isso? Então, esse será o caminho traçado aqui. Então, tá. Quem sou eu? Quem é esse que vos fala? Então, eu pegar o porquê desse título, né? A desinformação. Nós, durante a vida, nós passamos por algumas formas. Eu vou chamar de forma aqui. Eu vou me formar. Eu vou me colocar numa forma. Costumo falar que nós não temos que falar, não vamos formar. Vamos graduar, vamos nos tornar bacharéis,
vamos alcançar um diploma, um certificado. Quando eu falo formar, é bem essa ideia. Lá, eu me formei em técnico de informática lá no ano 2006. Então, todo conhecimento da época da parte de informática foi passado para mim, e eu saí com aquela borda ilimitado por aquela forma. Mesma coisa quando eu me formei em administração, em 2010. Assim, em contabilidade, em 2013. Quando eu fiz as minhas especializações em perícia, auditoria e governança, controle e governança, 2012 e 2016. Quando eu fiz o meu mestrado, lá, finalizei em 2018, em 2018 eu saí numa forma mestre. E hoje eu estou presente em uma outra forma de doutorando. Então, são aspectos que a faculdade, a instituição de ensino, acaba nos limitando. Se nós, alunos, se nós, indivíduos, deixarmos. Pensarmos que aquilo ali basta para o nosso crescimento profissional. Aquilo ali é o suficiente para eu me dar bem aí no mercado. Nós vamos ver que não é bem assim. Pelo contrário, se eu me basear só nisso, pode me prejudicar. Pega o meu exemplo aí, técnico de informática em 2006. Vocês acham que quando eu fiz o meu técnico de informática, lá em 2006, o conhecimento que eu adquiri em 2006, eu consigo arrumar um notebook de hoje, de 2020? Conhecimento, sistemas operacionais que eu aprendi a mexer lá em 2006, os softwares que eu aprendi em 2006, esse conhecimento é o mesmo que é necessário hoje para operar um notebook em 2020? Eu preciso me atualizar. Mesma coisa, faculdade de administração. O que eu formei lá em 2010 no curso de administração é o que é ensinado hoje em 2020. Se vocês me falarem que eu falo que tem coisa errada aí, que não pode ser. A ciência evolui. Informações estão aí a todo momento, sendo novos, artigos científicos estão sendo publicados, livros estão sendo gerados, novas técnicas administrativas estão sendo criadas. E nós precisamos, professores, instituições de ensino, sempre nos atualizarmos e passar isso para os alunos. E as outras formas seguem a mesma linha. Só um exemplo aqui. Quando eu formei lá em 2006 em técnico de informática, o que vocês estão vendo aqui, esse texto aí no HTML Maker, que eu fazia muito em bloco de notas, é a linguagem HTML utilizada para fazer um site de informática. Eu precisava saber essa linguagem HTML para montar um site, para ele ficar apresentável. Existiam programas, eu lembro que eu aprendi a mexer no Dreamweaver na época, só que ele era bem limitado. O HTML possuía muito mais flexibilidade, possuía criar muito mais coisas. Hoje já existem sites próprios para criarem outros sites. Se eu for fazer esse no HTML aí, eu vou demorar muito mais tempo se eu for utilizar uma plataforma pronta para eu criar um website para mim. Então, se eu fiquei parado lá no passado, pensando que aquilo bastasse para mim, eu no mercado de trabalho ia perder muito tempo, ia perder muita eficiência, porque eu não conheço uma ferramenta atual. Outro exemplo, o computador que eu aprendi a arrumar é esse, ele era branco, tá? Ele tá aí, mas com o tempo vai ficando um pouquinho amarelado aí. E hoje os computadores possuem placas completamente diferentes, possuem entradas completamente diferentes. Muitas vezes eu tenho que recorrer aos meus irmãos que são formados em ciência de computação para eu entender como que eu mexo nesse notebook, nesse equipamento novo, porque eu não me atualizei o suficiente para conseguir arrumar um notebook de hoje. Sem tirar que hoje um celular, um smartphone, ele atende muito mais do que um computador na época. Então, isso eu estou passando para vocês, inicialmente, são habilidades técnicas, né? Olha um outro aí de contabilidade. Olha o escritório de contabilidade e o escritório de contabilidade atual. Antes, o contador precisava passar nesses corredores procurando papéis para verificar os seus registros. Hoje, toda essa documentação
Existe a documentação física ainda? Existe, mas eu consigo acessar isso em PDF. Eu consigo acessar esses documentos digitais aí. Eu não preciso mais ficar correndo atrás ou buscando informações dentro de uma caixa, descobrir onde que está esse determinado documento. Então, até o acompanhamento do avanço tecnológico me permite ser mais ágil no meu serviço. E aí, tempo e dinheiro, né? Então, se eu acompanhar essa evolução tecnológica, eu consigo sair melhor no meu serviço. Então, o mercado evolui. Como eu falei para vocês, hoje, nessa época de pandemia, muitas coisas estão se tornando digitais. Muitas lojas que nunca pensaram em abrir seu e-commerce foram obrigadas a abrir seu e-commerce. Tiveram que aprender a mexer nesses aplicativos digitais. Muitas pessoas que tinham medo de mexer em bancos pela internet agora são obrigados, porque é a única maneira que eles possuem de fazer uma transação financeira. Eu dei um exemplo para vocês. Eu aprendi a fazer o streaming agora que estou fazendo para vocês por conta dessa pandemia. A Daiane me cutucou, eu aceitei e fui buscar informação e criei aqui esse streaming aqui para vocês. Então, as ferramentas tecnológicas estão aí, nós precisamos aprender a utilizá-las. Tá? Eu preciso de uma capacidade técnica para mexer nesses equipamentos tecnológicos. Alguns exemplos de mudanças no emprego com ferramentas tecnológicas. Olha lá como era uma pista de boliche antes. Antes, ficavam os menininhos lá, os funcionários todos de olho para ver qual pino na pista de boliche vai cair, para eu ir lá e montar do jeito que está certinho. Só que aí o que aconteceu? Alguém pensou, olha, esses pinos têm uma regra para serem montados. Se cair os 2 pinos da esquerda na primeira jogada, na próxima jogada, esses 2 pinos da esquerda não vão se formar. Eu coloco em pé somente os outros pinos. E aí, eu falo, olha, se existe uma regra para isso, eu posso colocar essa regra em um computador, em um robô, em um equipamento tecnológico. Porque ele vai repetir essa regra. Não preciso pensar de maneira diferente. É só seguir, olha, se foi derrubado esses pinos, então os outros pinos voltam e permanecem em pé. E aí saiu do trabalho manual para o trabalho tecnológico. Olha antes como é que era a iluminação pública. Antes tinha uma pessoa que ia nas ruas e ficava acendendo os lampiões. Falava, olha, está escurecendo, é hora de acender as lâmpadas. Vai lá e acende os lampiões. Hoje os sensores dos postes já verificam a baixa emissão de luz e já acendem automaticamente. Eu não preciso mais desse profissional. Eu preciso de alguém que conheça a tecnologia e desenvolva para mim esse equipamento que vai me economizar tempo e agilizar o meu serviço. Por que foi possível construir esse equipamento? Porque existe uma regra também. A regra é, escureceu, eu acendo a iluminação. Outro trabalho modificado aí com a tecnologia. Uma linha de produção Ford lá. Tá? Tem o famoso Ford T, que pode ser de qualquer cor, desde que seja preta. Nós aprendemos isso em administração. E hoje, essas pessoas, o que elas faziam antes? Montavam os veículos. Olha, eu tinha que parafusar de determinada maneira, tinha que colocar a roda de determinada maneira, o volante era encaixado de determinada maneira. Existia uma repetição de movimentos. A linha de montagem, a linha de produção é feita com movimentos repetitivos. E aí o que o ser humano falou? Olha, além das regras, o que é repetitivo também, eu posso automatizar. O robô pode fazer para mim isso e o ser humano não precisa ficar toda vez parafusando e encaixando as peças. Então, a repetição em conjunto com as regras são substituídas facilmente por robôs, por ferramentas tecnológicas. E nós não estamos falando ainda de inteligência artificial, inteligência das coisas, que já é um outro patamar. Mas eu ainda preciso do ser humano. Mas olha, antes, a habilidade técnica do ser humano era ele saber apertar o parafuso.
era ter uma força física para encaixar as peças. Hoje, a habilidade técnica do ser humano é saber operacionalizar o computador. É saber entender a máquina. Então, a habilidade técnica, ela ainda é importante, mas ela se modifica. Então, regras e repetições são facilmente substituídos. Se eu estou no mercado de trabalho hoje e o que eu faço é repetitivo ou é uma regra, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Se eu passo para o meu aluno algo que é repetitivo e é uma regra, eu tenho que tomar um pouco de cuidado também. Eu falo isso na área contábil. Eu ensino para os meus alunos muitas vezes repetições de débitos e créditos. E hoje, um computador, eu passo um código de barra e já realizo o registro contábil. Não precisa ficar nessa repetição de ficar montando essas regras. Porém, eu preciso saber como que isso ocorre, até para validar o que o computador faz, para verificar se está sendo feito corretamente. Então a técnica ela ainda é importante, mas ela não é mais o diferencial. Porque como muitas vezes é a máquina que vai fazer essa técnica, eu vou apenas validar, eu preciso de outras habilidades diferenciais aí. E aí é que nós entramos num mundo mais complicado de desenvolver, que são as habilidades sociais. Olha a frase do Steve Jobs aí. Não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer-lhes o que devem fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas possam dizer-nos o que fazer. Então eu não quero uma pessoa que pode ter a maior inteligência do mundo, mas quando eu coloco na minha empresa, ela vai seguir o padrão da minha empresa e fazer aquele trabalho robótico, aquele trabalho técnico sem nenhuma inovação. Ou ele traz uma inovação da faculdade, que ele aprendeu agora, mas daqui a 5 anos, já como não se aperfeiçoou mais, não tem mais inovação nenhuma. E aí fica sendo apenas mais um, apesar de ser inteligente. Então, além da inteligência, eu tenho que ter atitude. E aí nós vamos entrar agora nas habilidades sociais. Então, eu falei para vocês no começo, nós temos 5 habilidades aqui que vamos discutir. A primeira é essa habilidade técnica. Eu tenho que ter técnica. Só que hoje a técnica é muito mais atrelada à tecnologia. E eu vou ter agora mais 4 habilidades sociais, que é o que o mercado quer. Então eu tenho ali vários profissionais, cada um na sua forma, todos formados em administração. Parabéns. Todos sabem fazer matriz PFA. Todos sabem fazer análise de mercado, pesquisa de marketing. Só que quantos que sabem se comportar socialmente? É esse que o mercado irá pegar. Vamos lá. Vamos analisar essa evolução agora de uma outra perspectiva. Primeira revolução industrial, aparece o tear. Começam a produzir os tecidos. As fábricas de tecidos ainda existem até hoje. Só que ela passou por uma grande revolução. Hoje eu tenho energia elétrica, hoje eu tenho automatização, hoje eu produzo muito mais rápido do que eu produzia antes, com muito mais qualidade. Por quê? Como que eu cheguei nesse estágio de hoje? Porque eu via, olha, os meus teares, as minhas fábricas com tecnologia antiga estão deixando a desejar. Ou estão sendo muito devagar, não estão atendendo o meu cliente, não estão produzindo produtos. Eu preciso atender a minha clientela e inovar. Eu vou ficar resolvendo problemas na minha empresa para ela evoluir. Eu crio um problema, olha, meu cliente pode querer um produto diferenciado. Como que eu vou montar esse produto? Eu preciso de uma máquina nova. E aí surge o primeiro, habilidade social. Resolução de problemas. O que é uma resolução de problemas? É resolver problema. Simples, né? Só resolver problema. Só que aí, eu falo para vocês, sim, é resolver problema. Mas não é simplesmente essa resolução, e sim como resolver esse problema. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que todos nós aqui vamos contratar para uma padaria. Vamos trabalhar na padaria.
E nós não sabemos fazer pão. Porque nós íamos trabalhar no caixa, por exemplo. Só que o nosso chefe falou, olha, o padeiro faltou. Você vai fazer pão hoje, vai lá fazer pão. E você fala, você sei fazer pão? Não. Mas aí você lembra de uma ferramenta milagrosa, criada nessa era da informação chamada Google. Digita receitas de pão de padaria. E aí fala, eu sei fazer pão. Eu tenho todos os ingredientes aqui, tenho minha receita, tenho todos os equipamentos, pronto. Sei fazer pão. Problema resolvido. Tá, mas quando você digita no Google receita de pão, não vai aparecer uma receita de pão, nem duas, nem três, nem quatro, vão aparecer milhares de receitas. Aí a dúvida é, qual receita você vai escolher? Aí que entra essa habilidade social aí de resolução de problemas. Eu tenho que saber filtrar a receita que os meus clientes querem. Eu preciso filtrar a receita que o meu chefe quer. Não é simplesmente que eu vou ter informações que eu sei fazer, o que eles esperam de mim. Então eu preciso, o cliente quer um pão comum, ele quer um pão integral, ele quer um pão recheado. Qual que é o tipo de mercadoria que eu vou produzir? Então aí que entra essa habilidade social de resolução de problemas. Hoje, todos nós temos informações. Se eu perguntar para vocês aí o que é débito, vocês podem digitar no Google, vai aparecer o que é débito. Vocês vão passar para mim o que é débito. Só que como vou utilizar essa informação, que é aí que vem a questão. Aí que vem, é isso que o mercado quer. Eu preciso olhar, imagina esse quadro negro aí, são as informações existentes no Google. E eu preciso usar essa fita aí do lado para realmente pegar a informação que cabe no meu negócio. Ou a informação que esperam de mim. E aí eu preciso aprender a filtrar essa informação aí. Não é coisa fácil. Como que eu desenvolvo isso? Com treino, pensando que eu vou sair da zona de conforto e se questionando sempre. Essa é a melhor resposta? Isso é que esperam de mim? Eu posso fazer diferente? Então hoje nós temos muitos caminhos. Temos livros, temos artigos, temos Google, temos YouTube. Podemos pegar informação de vários lugares. E aí, sempre que tiver uma citação aí, são artigos que eu busco, eu estou lendo bastante sobre esses assuntos, tá? Então vão ter algumas citações aí na nossa conversa aí. Então, nós temos muitas informações e muitas informações eu tenho mais certeza. Antes, lá no século XX, se falasse para mim, olha, o padeiro faltou, eu teria uma receita pronta para fazer. Eu lembro da minha avó, minha mãe, tinha um livro, um caderno com receitas anotadas em mão. Se eu quisesse fazer alguma coisa que o gosto fique igual da minha avó, da minha mãe, eu vou no caderno lá e vejo a receita. Hoje, você pega a receita na internet, faz um produto, amanhã você quer fazer de novo, mas qual foi aquela receita mesmo? E procurar na mesma receita na internet e tentar encontrá-la. Então, são muitas informações e isso acaba prejudicando também. Então, tem que saber armazenar a informação e filtrar essa informação. Então, já temos habilidade técnica que precisa ser desenvolvida. Temos habilidade social de resolução de problema. E agora, uma terceira aí. Reuniões. Antes das reuniões, todas presenciais, tinha um flipchart ali, quando a reunião era um pouco mais chique, que ficava mostrando, eu desenhava lá no flipchart as informações das reuniões, eu queria discutir. O que mudou? Hoje eu tenho reuniões também, mas muitas reuniões virtuais, igual essa conversa que nós estamos tendo aqui agora. Eu estou aqui no sul de Minas, em Poços de Caldas, conversando com pessoas de... Isso aí. Foi fala de Poços. E estou conversando com pessoas aí de Mantena, de Barra de São Francisco. Eu sei que tem gente aí até de Pittsburgh, lá da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, eu consigo fazer reuniões hoje com o mundo todo. Então, mas tem uma qualidade aí que eu tenho que manter. Uma habilidade social. Qual que é essa habilidade social? Comunicação. De qualquer maneira eu preciso me comunicar.
Olha essa imagem aí. Olha o chefe tá lá e fala: Zé, quero o número deste pedido. Aí o cara passando no corredor, despedido. Outro bebendo água. Sabe que o Zé tá na sala, o quê? O Zé? Aí o outro na mesa do lado, o quê? Aí o outro fala correndo também: o Zé tá despedido. Aí o cara entendeu o Tadeu e fala: o que? O Zé e o Tadeu estão despedidos. Aí o Tadeu tá lá atrás quietinho, escutou o nome dele, que eu também. Aí o outro em desespero: nós todos vamos ser despedidos. E aí quebra a firma, todo mundo vai embora, ninguém mais tem ânimo para trabalhar. Tudo por causa de um erro de comunicação, que é uma das habilidades sociais mais requisitadas aí pelas empresas. Tá? Quando eu falo assim, são artigos que eu vejo que demonstram que, olha, as pessoas de hoje não sabem se comunicar. E esse tipo, acredito que com alguns de vocês já deve ter ocorrido algum problema de comunicação, assim. Tá? Além desse problema aí que eu falei, tem a parte de desmotivação, pode ocasionar prejuízos na empresa. Há aquelas fofocas numa empresa também que ocorrem, mal entendidos, uma pessoa fala da outra, que fala, tá fulano falou, que o outro falou, e aí acaba gerando uma baixa no clima organizacional e a motivação da empresa acaba e realmente a produtividade da empresa fica lá embaixo. Então é necessário trabalhar na comunicação. E a comunicação tem 3 grandes grupos aí. Eu preciso saber falar bem, escrever bem e entender, escutar bem. Olha esse quadro aí que está aí para vocês. Acho que alguns de vocês viram esse quadro aí como pensando que é um rosto feliz aí. Pelo menos essa foi a minha interpretação. Só que dos 3 ali foi um pouco diferente. Um já olhou e falou: isso é uma sopa quente. O outro já pensou: isso é um arco e tem as 2 flechas ali. O de verde aí, sei que as pessoas aí do IFES adoram quando eu falo verde. Viram aí um vaso de flor aí. Então, a parte escrita, de passar informação escrita, também gera essas dúvidas. E eu tenho que saber, então, quem que é a pessoa que vai interpretar isso? Ela conhece esse desenho? Ela conhece essa frase? Ela conhece essa realidade? Por exemplo, alguns de vocês já devem ter entrado numa empresa e colocado um tanto de sigla na cabeça de vocês. Comecei com... começa a falar aquele tanto de sigla e você fica com um pouco de vergonha de não saber que não sabe o que é. Fala: tá bom. Mas as pessoas da empresa, aquelas siglas estão tão acostumadas que uma pessoa nova, quando entra, a pessoa vai falar aquelas siglas e pensa que a outra está entendendo completamente. E não é assim. Um exemplo que eu passo com sigla é o próprio IFES. Se eu falar IFES, a maioria que está aí vai entender: Instituto Federal do Espírito Santo. Mas se eu falar IFES aqui na região que eu estou, aqui no sul de Minas, eu falo: onde você trabalha? Eu trabalho no IFES. Aí as pessoas já viram e perguntam: de qual estado? Bem, está claro, IFES é Espírito Santo. Mas não, que para eles IFES é Instituição Federal de Ensino Superior. Então tem que falar IFES do Espírito Santo. Então a mesma sigla pode ser usada de maneiras diferentes. Tem que tomar cuidado com isso. E aí um outro exemplo ali, que eu tenho que me colocar no lugar do outro. Vocês vão ver que muitas dessas habilidades sociais envolvem algo maior, chamado empatia. Saber me colocar no lugar do outro. O executivo sai da empresa e fala: ninguém sabe o dia de amanhã. Mas o cara que está ali no ponto ali da empresa fala: amanhã é quarta. Logicamente o executivo, o trabalhador, não quis falar isso. Quis falar: nossa, está uma crise na empresa, não sei como é que trabalho, não sei como ter clientes. E o outro não compartilha dessa realidade, responde a realidade que ele está vivendo. A preocupação dele é que amanhã é quarta-feira. Então eu preciso de detalhes, eu preciso saber, conhecer um pouco a realidade do outro, saber aonde estou para essa comunicação melhorar. Temos 3 aí, falei que são 5, né? Então, habilidade técnica, eu preciso aprimorar com a evolução tecnológica, preciso de pensamento
de resolução de problemas, estou adiantando uma outra aí, e preciso da comunicação. E essa aí? Tem duas linhas de produções aí. Uma linha de produção da Ford e uma linha de produção aí do veículos, podia que seja da Volkswagen aí. O que é comum nessas duas linhas de produção? Imagina, vamos pegar esse modelo mais novo aí. Um cara lá atrás da linha de produção coloca o fechador do porta-mala um pouquinho torto e o porta-mala não fecha direito. E aí os carros começam a sair com aquela falha e depois de 2 meses aparece aquele famoso recall. Vamos chamar os carros de volta e fazer uma mudança na peça aí do porta-mala. Você comprou esse carro. O que você vai pensar da marca? Você vai pensar, nossa, alguém lá dentro da fábrica que foi o culpado por isso. Eles têm que ensinar melhor lá o Zezinho que fez isso. Ou vocês vão pensar, a Volkswagen errou. Falando Volkswagen, pode ser Ford, Fiat, Chevrolet, Nissan, Honda, qualquer marca aí. A montadora aí errou na montagem do veículo. Normalmente fica pensado esse segundo pensamento aí, né? A montadora errou. E é isso que falta esses empregados visualizarem também. Eu faço parte de algo maior. Se eu errar, todos vão errar. A marca vai ser prejudicada. E isso é a colaboração. Quarta habilidade geral, terceira habilidade social aí. Eu preciso aprender a colaborar, a atuar em conjunto para o atendimento de um objetivo específico aí. No caso aí desse exemplo, um está ajudando o outro a pegar a maçã ali. E a colaboração, as pesquisas da Austrália, Nova Zelândia e Europa é apresentado como a habilidade social mais almejada por esses países. Eu tenho pesquisa de 2010 na Europa que mostra isso, e tem pesquisa mais recente agora de 2018 que mostra isso na Oceania. Então é uma necessidade que é almejada aí. Já vai fazer quase uma década que mostra as pesquisas e ainda não é atendida aí. Então esse pensamento de coletividade. Muitos pensam igual nesse barquinho de madeira aí. Tá lá enchendo d'água e aí o outro tá lá se esforçando, tirando a água do barquinho, não vai ajudar não. O outro cruza os braços e fala, eu não fui eu que fiz esse buraco aí. Só que ele não percebe que se a canoa afundar, quem está dentro da canoa? Ele mesmo. Ele vai afundar junto. Tá, então, infelizmente, as maiores reclamações das empresas é a falta desse sentimento coletivo. As pessoas às vezes querem esconder informações porque com essa informação eu vou ser promovido, a outra pessoa não será. E aí acaba prejudicando toda a empresa. Tá? E é muito difícil você também, numa empresa que você tem pessoas de diversas idades, gerações diferentes, diversas religiões diferentes, diversas regiões geográficas diferentes, diversas visões de mundos diferentes, e isso realmente é muito difícil. É uma pessoa trabalhar essa colaboração aí. E a questão da colaboração é importante justamente porque ela, imagina, como eu tenho toda essa diversidade de pessoas, de conhecimentos, elas podem não se entrar em opostos, mas elas podem se complementar. E aí algo que eu tenho de experiência complementa o que você tem de experiência para o atingimento do objetivo da melhor maneira possível na organização. Então, por isso que é tão importante a colaboração. Também essa diversidade. Então, fechamos a colaboração. E agora o último. Uma última habilidade social aí. Uma fábrica de máquina de escrever, de um lado, e uma fábrica de, não parece aí, mas é de smartphone. Celulares aí. O que é igual? Ambas fábricas foram criadas para atender uma necessidade de mercado e são criadas para desenvolver produtos revolucionários para a sua época.
Eu, graças a Deus, tenho uma máquina de escrever e um computador existente, porque minha letra, se não tivesse isso, ia ser muito difícil entender. Então, isso ajuda muito e facilita muito as vidas das pessoas aí, automatizando seu serviço. Então, foram ideias revolucionárias na época. Algo que não existia e passou a existir com união de ideias, com pessoas pensando no famoso pensamento fora da caixa. E essa habilidade social das pessoas fora da caixa é o pensamento crítico. Falei para vocês, nossa primeira habilidade social aí, resolução de problemas. Essa resolução de problemas, eu resolvo o problema com a informação que eu tenho e vou buscar a melhor informação possível. Já no pensamento crítico, eu vou um passo além. Eu vou criar a resolução do problema. Eu vou juntar as informações que eu tenho e montar uma solução única. E questionar por que não pode ser feito dessa maneira. Por que tem que ser feito dessa maneira. E aí, eu não posso aceitar o que o professor fala em sala de aula de maneira a baixar a cabeça e falar assim, senhor. Eu tenho que perguntar sempre por quê. Porque eu entendendo o que o professor fala, eu entendendo a matéria ensinada, eu consigo visualizar outros caminhos que podem chegar ao mesmo resultado. Por que eu preciso fazer uma PFOA? Não existem outras matrizes que podem também mostrar para mim as minhas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças? Não existem outros relatórios que eu posso utilizar para ter uma informação financeira além de um relatório contábil, um balanço patrimonial? Então tem vários questionamentos que eu tenho que fazer sim, para ir abrindo portas na minha mente de novas possibilidades. E aí eu começo a pensar mais criticamente. E aí, essas duas figuras eu gosto muito delas, porque alguém chega, o teu chefe chega para você e fala, olha, eu preciso que você pegue para mim tal informação que está do outro lado do labirinto. E aí, uma pessoa que tem uma só resolução de problemas vai buscar qual é o melhor caminho a percorrer pelo labirinto, para eu chegar mais rápido possível ao meu objetivo. Uma pessoa que tem um pensamento crítico fala, tá, eu tenho que pegar a informação que está do outro lado do labirinto. A maneira mais prática de eu fazer isso, porque se eu entrar no labirinto, vão ter muitas paredes, muitos caminhos, mas eu não preciso enfrentar o labirinto, eu posso contornar ele. Ou não, eu posso passar por cima do labirinto. Então eu penso de uma maneira diferente. Eu vejo as possibilidades que existem e tento buscar uma possibilidade que pode agilizar o meu serviço, trazendo um resultado bom para a minha empresa, para mim como pessoa. E isso é muito difícil. Também porque normalmente todas as características que eu citei, não só o pensamento crítico, apesar do pensamento crítico ser mais destacado isso, esse balão aí, quando eu começo a agir de uma maneira diferente, eu sou esse balão preto aí. Eu vou distanciando. As pessoas começam a olhar diferente para mim, porque eu estou agindo diferente. E aí eu tenho uma tendência a voltar para esse convívio social. E é difícil você aguentar, você segurar e você resistir a essa tentação de desistir. Por que só eu estou fazendo isso? Não está adiantando nada. Eu estou tentando mostrar o caminho diferente aqui, mas ninguém me ouve, ninguém presta atenção. Se eu fazer o caminho de voltar, eu perco todo esse trabalho que eu tive. Então, eu tenho que persistir. E aí nós fechamos, são essas 5 habilidades. Tá? Então, as 5 habilidades, cada habilidade, pessoal, passando bem por cima aqui, eu poderia fazer uma live específica de cada habilidade. Mas eu estou passando bem genérico aqui, só como se fosse uma aula de introdução aqui, para a gente entender que tipos de habilidades sociais que existem. Além dessas, existem a habilidade de criatividade, liderança, cooperação. Então temos várias outras habilidades que podemos destacar aí. Mas eu faço questão de destacar essas 5 que são vistas como as mais importantes aí, pelo menos nos artigos que eu tenho lido.
E aí, por que é tão difícil? Por que as empresas almejam tantas essas habilidades e elas não encontram? Por causa da forma. Eu sou formado de uma maneira. Quando eu vou responder uma prova de um professor, eu tenho uma resposta correta. Eu não posso pensar diferente do professor. Quando o professor pergunta o que você acha da Revolução Industrial, e você coloca, eu acho que foi ruim por conta disso, o professor não, você tem que falar que foi bom. Quando o professor ele fala, olha, vamos dividir os grupos, você já levanta a mão e fala, posso escolher o grupo? O professor fala, pode. E isso você acaba trabalhando numa zona de conforto. Se eu faço trabalho em grupo sempre com o meu colega, que eu conheço, eu sei a realidade dele, eu consigo me comunicar com ele, eu já tenho uma sinergia com ele para trabalhar em colaboração, eu sei quem é que vai resolver o problema desse grupo, já sei se alguém pensa diferente ou não. Já conheço as pessoas. Eu não preciso desenvolver isso. Quando eu trabalho com pessoas fora da minha zona de conforto, eu já começo a desenvolver. Eu preciso achar uma maneira de passar esse recado para uma pessoa que eu não conheço. Eu preciso me preocupar se essa pessoa entende o meu ponto de vista. Eu preciso que essa pessoa realize, me ajude a montar uma parte do trabalho. Então eu começo a sair dessa zona de conforto. Então a instituição de ensino tem a sua falha aí. E nós, professores, pelo menos os que eu conheço, têm essa noção dessa realidade. Só que nós fomos formados também. Nós também presenciamos dessa forma. E essa geração agora busca tirar essa forma aí, fugir disso. Olha, não existe uma resposta correta. Existe uma resposta justificável. Existe uma resposta com argumentos. Existe uma resposta que, na sua realidade, pode se encaixar de uma maneira que se encaixe diferente na minha realidade. E aí, passando para a imagem do lado, já ouviram falar em bolhas sociais? É o que vem agravando também essas habilidades aí. Nós vivemos com pessoas que nós conhecemos, nossa casa são pessoas que nós sabemos qual o comportamento dessas pessoas. Nós temos no Facebook as pessoas que nós escolhemos ser amigos. Nós temos no YouTube vídeos e Instagram e Twitter, vídeos, opiniões de pessoas que nós escolhemos ouvir. E quando nós mais ouvimos essas pessoas, mais o algoritmo dessas redes sociais mostra pra gente pensamentos parecidos. E aí eu falo que, olha, todo mundo pensa assim, todo mundo é igual eu, todo mundo é dessa maneira. Mas eu estou preso numa bolha e eu não consigo ver essa bolha de informação. As redes sociais digitais prejudicam também essa ação criativa, esse pensamento crítico, porque eu só vejo assuntos iguais, porque eu só leio coisas iguais, porque eu só converso com pessoas que falam igual a mim. Eu só converso com pessoas que têm uma ideologia similar à minha. Os outros estão todos errados. A minha realidade está certa. E com isso eu vou me fechando cada vez mais, vou perdendo essas experiências diferentes que me faz pensar diferente. Olha esse desenho aí. Tem um bichinho vermelho ali. Pergunta, o que essas bolinhas vermelhas aqui em cima? Aí o vermelho fala, ó, esse aí são as pessoas que você acompanha. O resto é todo mundo. Só que você pensa que essas pessoas que você acompanha, elas são todo mundo. Então essa bolha social acaba prejudicando esse acompanhamento aí, e essa quebra aí o desenvolvimento dessas habilidades que nós conversamos. Então, bolhas sociais, temos algoritmos seletivos que impedem essa experiência diferente. Se eu quiser algo diferente, eu tenho que procurar. O que é sugerido para mim é algo parecido com o que eu já busquei. E quando alguém pensa diferente, ou eu xingo aquela pessoa, ou por trás eu falo, aquela pessoa não sabe de nada, aquela pessoa é burra. Não busco entender o lado daquela pessoa, o que ela viveu, por que ela pensa daquela maneira. E quem pensa diferente de mim é burro, é ruim, não sabe nada, inteligente sou eu. A minha opinião, a minha realidade é melhor que a realidade do outro. Quando eu falo isso, eu não abro espaço para me comunicar, não abro espaço para colaboração,
vou pegar a primeira informação que adapta melhor a minha realidade e não vou pensar diferente, porque eu não preciso. Tudo que eu penso é correto. Então, isso prejudica o indivíduo também a fugir dessa realidade aí. Então, temos dois desafios aí. Uma, a instituição de ensino tem que desinformar o aluno, e outra, eu tenho que ter uma vontade minha de sair dessa bolha social. Tá? Agora eu vou falar de alguns exemplos de atividades didáticas que nós, professores, podemos realizar para fugir dessa realidade aí. Em 69, os pais protegiam os professores. Em 2009, 11 anos atrás, realidade de hoje em algumas instituições ainda, o aluno tem a razão e pronto, acabou. Correto é, vamos ouvir os dois lados. Por que o professor pensa dessa maneira e por que o aluno pensa dessa maneira? Muitos alunos pegam uma nota do professor, ao invés de tentar sentar com ele e discutir por que minha nota foi tão baixa, simplesmente fala, esse professor não sabe de nada, eu sou inteligente, vai embora. E muitos professores passam a nota para o aluno e sem explicar também por que ele tirou essa nota. Eu me pego algumas vezes, realmente, eu passei algumas notas para meus alunos e faltou essa parte de explicar o porquê que você tirou essa nota. E esse entendimento faz parte dessa evolução. Eu estou fazendo uma crítica a mim mesmo. Então, você explicar para o aluno faz você, professor, também pensar criticamente. E o aluno entendendo o porquê que ele tirou aquela nota, faz ele ver quais são os erros dele. Essa aqui é uma planilha que o meu irmão ajudou a desenvolver e depois eu aprimorei ela para usar em sala de aula para quebrar a zona de conforto dos alunos. Então essa aqui é a turma da N12, se eu não me engano. Só que eu utilizo em outras turmas também. Então tem o nome dos alunos ali e eu sorteio os alunos para responder as questões, resolver elas no quadro, em sala de aula, e explicar o porquê que ela pensa dessa maneira. Isso visa tirar o aluno da zona de conforto, melhorar a comunicação dele, que ele vai ter que explicar o porquê que ele pensa daquela maneira, desenvolver o raciocínio crítico, porque se ele explica algo que não condizente, ele tem que usar o argumento para suportar aquela informação dele. E eu, criticando, como professor, tento modificar o raciocínio dele para um raciocínio que vai proporcionar uma solução adequada àquela questão, desde que a resolução que ele propôs não seja adequada. Então eu busco sempre sortear os alunos. Então na sala de aula eu coloco essa planilha aqui e no data show e aperto em sortear e os alunos vão à frente, famoso dar aquela etapa. E eu vejo que isso desenvolve, eu começo a observar alguns alunos, tem alunos que desenvolveram muito bem a questão de comunicação por conta disso. Aqui é N10, olha a Ana Kézia ali, a Bianca de Costas ali, Marcos Vinícius e a Luísa, que é a Luzia. É a mesma planilha, só que eu fiz ela sortear também questões e as questões serem apresentadas na tabela e eles trabalham em colaboração para resolver as questões. E essas questões os próprios alunos montam. E é legal que durante a atividade eles verificam que quando eles montam uma questão, uma parte escrita errada, dificulta o entendimento do outro grupo. Então mostra também a importância de uma comunicação bem feita. Além dessa parte de colaboração, porque o grupo precisa trabalhar em conjunto para resolver a questão. Aqui o Kahoot, um aplicativo digital que pode ser realizado tanto em celular como em computador. Eu faço no laboratório de informática para evitar uma sobrecarga na rede. E os alunos montam perguntas também, eu coloco as perguntas no sistema e eles respondem no aplicativo essas questões. Então é interessante os alunos montarem as questões, que facilita a questão de desenvolvimento crítico, porque eles têm que estudar. Logicamente que temos alguns alunos que esperam que estejam me ouvindo aí, que dão Ctrl+C, Ctrl+V em questões de concurso achadas na internet. Infelizmente estão sabotando a eles mesmos. Mas também é uma falha que, se é interessante, esse discurso que eu estou falando aqui, eu falar em sala de aula, olha, a ideia é para vocês desenvolverem um raciocínio diferenciado.
Então, busquem desenvolver vocês as questões. Então, é interessante e aplicativo digital é como se fosse um jogo. Isso vi que motiva muito os alunos a participar dessa atividade. Essa é um formulário que eu montei de TBL, Team Based Learning, onde algumas questões eles não vão escolher uma alternativa correta. Eles podem escolher 2 que eles acharem correta, 3 individualmente, e depois em grupo eles conversam para escolher realmente a alternativa correta. Então eles têm que convencer o outro qual é a alternativa correta. Mas o mais interessante do TBL é que algumas perguntas eu coloco propositalmente com respostas erradas. E aí os alunos têm que me convencer por que aquela resposta está errada. E isso facilita também a questão do pensamento crítico. E o que eu trabalho hoje, estou buscando o desenvolvimento de um jogo tanto físico como digital para os alunos, como se fosse um banco imobiliário, onde eles vão passando por alguns eventos contábeis aí, e aí cada tipo de evento busca desenvolver uma dessas habilidades. Então, o plano de fundo é a técnica contábil, mas cada ficha existente busca desenvolver a comunicação, colaboração, pensamento crítico e a resolução de problemas. Tá? Então, esse jogo eu quero até fazer um curso de programação de jogos para montar isso digitalmente, para possibilitar aos alunos. Mas a parte física está quase pronta, só falta imprimir o tabuleiro, e aí, voltando às aulas, eu quero testar isso com os alunos para desenvolver essas habilidades aí. Então, isso aqui é umas dicas aí que uma instituição de ensino pode fazer para desenvolver essas habilidades. Aí você, aluno, o que eu posso fazer? A primeira coisa é ter consciência que eu vivo numa bolha social. E eu não vou sair dessa bolha. Tá? Não vou criar uma utopia de falar eu sou diferente, eu olho o mundo sem viés nenhum. Eu não sou ligado a nada. Não, você é. Tá? Você tem religião ou não tem religião, já é um aspecto. Você possui uma cultura que teus pais passaram para você. Você possui ideologias. Você possui uma realidade dentro de você que vai fazer você ver o mundo de uma maneira. Eu só tendo esse conhecimento e pensar que, olha, eu tenho uma realidade, o outro tem uma realidade diferente, já ajuda você e muito a começar a desenvolver essas habilidades técnicas e sociais. Sempre pensar em colocar no lugar do outro e ver, olha, a mensagem que eu passei, se eu não tivesse um conhecimento prévio da instituição de ensino, do local de trabalho, da minha família, eu ia conseguir compreender essa informação? Olha, as siglas que eu coloquei, os símbolos que eu coloquei, se eu não tivesse um conhecimento prévio, eu conseguiria interpretar esses símbolos? Ou a pessoa do outro lado possui esse conhecimento prévio? Então eu preciso disso, ter essa identidade minha e saber que o outro também possui uma identidade para eu começar a fazer esse desenvolvimento. E é prática. Pedir sempre famosos feedbacks das pessoas. Isso é fundamental. Eu consegui me comunicar? Você conseguiu me entender? Como eu posso melhorar? Tá? Então, pessoal, a habilidade técnica é importante? Sim, mas eu tenho que continuar o aprimoramento dela. Eu preciso verificar sempre as novidades. Habilidades sociais são essenciais. Não importa se eu trabalho como home office, se eu trabalho ao lado das pessoas. Eu vou precisar me comunicar, vou precisar trabalhar em equipe. Vou precisar buscar soluções inovadoras. Irei precisar resolver problemas. Tem que ter a consciência de sabor social e eu preciso buscar também experimentar coisas diferentes, que essa experiência irá me fazer evoluir e buscar um desenvolvimento dessas habilidades. Com isso, não tenho dúvidas que eu estarei na frente de vários profissionais de mercado aí, tá? Serei um super profissional? Não sei, mas que você terá um diferencial em dinâmicas de equipe, um diferencial em entrevistas de emprego, um diferencial quando você estiver dentro de uma organização, não tenho dúvida. Beleza, pessoal? É isso aí.
Antes de fecharmos aí, algum comentário? Querem expor alguma coisa aí? Aqui, ó, são os artigos que eu me baseei para montar esse trabalho para vocês, tá? Essa apresentação aqui, eu me baseei nesses artigos aí. Então, se alguém tiver alguma curiosidade, buscar maiores informações sobre o assunto. Tá? E aí, ajudou alguma coisa? Já conheciam essa habilidade já? Obrigado, Vitor, Rosemary. Obrigado, Thiago. Raposa, quer dizer, professor Gabriel, Gislaine, Berlene, Thaís. Thaís Carvalho aí é diretamente de Pittsburgh. Audiência internacional, olha que chique. Em conjunto com o Matheus Carvalho, que é o meu irmão. Tirando Luciane e Richard, obrigado também. Valeu, Renato Lopes. Valeu, Matheus, Stephanie. Vailante. Vailante, quem é você, Vailante? Não estou conseguindo ver a foto. Não falou sobre Poços de Caldas? Vamos falar um pouco dessa cidade maravilhosa que eu amo de paixão aqui. Então, bem friozinho aqui hoje. Hoje acho que o máximo estava previsto para 20 graus, o mínimo de 11. Toda vez que vocês me veem aqui, vocês vão ver que eu estou de blusa. Eu gosto a Caldense, que está na quarta posição aí do Campeonato Mineiro, está descansando aí. Quando voltar ao Campeonato Mineiro, vai deixar o Cruzeiro do Gabriel para fora aí. Karen com M. Não vou criar intriga aqui, Karen. Cada turma me agrega algo diferencial. Tem experiências diferentes com cada turma. Olha que interessante isso, hein? Hoje nem precisa torcer pro Gado Cruzeiro, Vitor. É tranquilo. Cruzeiro já era. Para que o último jogo do Campeonato Mineiro, eu vou ficar quieto, que o último jogo do Campeonato Mineiro é Caldense e Cruzeiro. Então tem que tomar cuidado com o que eu falo aí, vai saber, né? Obrigado, Dai. Pessoal, então acho que tem algum comentário, alguma dúvida aí? Quando vai ser a próxima, Vitor? Olha, pode ser daqui a pouco. Tem daqui uma semana, 2 semanas. Vou conversar direitinho com a Daiane lá. Ver se ela me cutuca de novo aí. Mas eu estou aberto a sugestões de temas também, viu? Como eu falei, tem esses 5 habilidades aí, sociais e técnicas. Podemos fazer uma live para discutir só ela. Às vezes podemos fazer uma live diferente de nos conversando, trocando ideia. Como já apresentei para vocês a ideia inicial, podemos tocar agora conversar especificamente sobre uma aí. Se vocês tiverem sugestões aí, podem passar e-mail ou deixar no comentário do vídeo aí, que eu vou deixar disponível no
no YouTube também, para a gente conversar especificamente sobre uma habilidade aí depois. Por mais lives dos professores do IFES aí, ó. Richard, Adriano, Gabriel. Tá aberta aí a porteira, como diz, né? Pessoal, é isso então. Então eu vou encerrar aqui. E qualquer sugestão... Bem, deixa eu colocar meu rosto aqui para vocês verem direitinho. Ah, que beleza. Pessoal, então eu vou encerrar aqui. E... Richard é muito tímido. Olha, eu também sou, viu, Richard? Olha, quem me conhece realmente sabe que eu tenho um grande problema com timidez. Mas faz de conta que você está falando com o computador aqui, não tem ninguém te vendo. Então não tem problema não. Pessoal, ó, Joselita aí, ó, abriu o desafio aí, ó. Tira um print aí e manda pro e-mail de Joselita aí depois. Então é isso, né, pessoal? Então, muito obrigado pela participação aí. Espero que tenha contribuído de alguma forma aí com o conhecimento de vocês, essa é a intenção. Sempre está buscando passar para vocês aquilo que nós estudamos, nós estamos lendo e atualizar aí. E é isso. Fique com Deus aí. Abração diretamente da sul das Minas Gerais. E fique em casa, hein? Vamos esperar essa pandemia aí. Abração. Até mais. Com Deus.